tarde, o meu boa noite e para você uma boa madrugada. Seja muito bem-vindo ao canal Frases e Músicas Motivacionais. Eu me chamo Alberto Leal, tá? Toda sexta-feira a gente sempre coloca para vocês aqui um tema diferente, algo específico, entendeu? Às vezes surpresas para você que tá vendo essa tela preta, você não tá entendendo nada, tá? Mas fique conosco que tem uma coisa muito bacana pra gente tratar hoje, tá? Então, para você aí que já é participante aí conosco, entendeu? Já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo. Se quiser deixar seu dislike, se quiser sair do canal, não tem problema. Só que nós tentamos sempre fazer algo diferente para vocês, tá? E eu sempre pensei em fazer um tema como esse, tá? O tema de hoje é espelho negro, certo? Por isso que você tá vendo essa telinha toda preta aí, tá? Ou Black Mirror. Por que, Alberto, você escolheu esse tema e o que tem a ver com momento de reflexão, momento que você coloca de motivacional para as pessoas? Bom, durante esse tempo a gente sempre trata de religião, de política, problemas de doenças emocionais e uma série de coisas aqui. E por que eu escolhi esse tema exatamente hoje? Exatamente para falar de coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e nós precisamos abrir os nossos olhos. Se eu for colocar assim um tema específico naquilo que eu vou falar para vocês, infelizmente, entendeu? Existem certas restrições que a gente não pode mais comentar. Simplesmente estão colocando uma mordaça na nossa sociedade e, principalmente, você não pode opinar e nem criticar. Você é criticado, mas você não pode opinar. Foi por isso que eu coloquei esse tema para falar de certas coisas que estão acontecendo na sociedade hoje, tá? Por que a gente fez esse tema? Porque assim, se eu fosse colocar esse tema, se eu fosse colocar um tema específico, a gente sabe que a gente poderia sofrer restrições. Então, aqui a gente pode comentar, é claro, né? Tem sempre pessoas que podem denunciar e dizer uma série de coisas, mas a gente não vai falar mal de ninguém, a gente não vai criticar, a gente não vai simplesmente assim colocar o nosso posicionamento, mas a gente defende algo chamado sociedade, a gente defende família, a gente defende crianças, certo? E para começar a gente vai tratar de um assunto que aconteceu recentemente, um assunto que por uma simples opinião, aquilo ali não foi criticado ninguém, não foi citado o nome de pessoas, simplesmente o cara foi demitido e se ele não saísse, a empresa responsável a empresa que ele trabalhava ia tirar o patrocínio, entendeu? Foi um jogador chamado Maurício que colocou uma frase muito legal em relação à questão do Superman, entendeu? Todo mundo está ciente disso, não preciso nem falar. Só que o que vem a questão? Gente, quando você coloca uma opinião contrária àquilo que a sociedade não aceita, entendeu? Quer que as pessoas aceitem, o que acontece? Você é taxado como homofóbico, preconceituoso, racista, uma série de coisas. Só que aquilo ali, se você for observar, não tem maldade nenhuma. E por que essas pessoas em si, elas querem que você aceite esse tipo de padrão? Porque elas acham o seguinte, que elas têm um direito a mais do que as outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que, por exemplo assim, o cara que desenhou o quadrinho lá, entendeu? Do Superman ali se beijando com uma outra pessoa, é dele. Isso aí ninguém vai tirar, ninguém vai dizer assim não. Só que existem pessoas que não vão aceitar. Existem pessoas que vão aceitar? Sim. Vai ter gente que vai me criticar? Vai, mas vai ter gente que vai me apoiar. Entendeu? Então o cara não citou o nome de ninguém. Só que o que levou o seguinte, o que nos leva a crer? Que estão colocando uma mordaça na nossa opinião.
você não pode mais falar nada, você não pode, simplesmente você tem que aceitar, entendeu? Então, existem certas coisas que a gente precisa entender. Cada pessoa, entendeu, tem a sua livre opinião, cada pessoa tem o seu modo de se vestir, cada pessoa tem a sua opção sexual. Isso ninguém precisa criticar. Só que o problema é como é que começa o preconceito. É quando as pessoas querem que todo mundo aceite certo tipo de atitude. Porque pensa comigo, durante anos e anos e anos, entendeu? A gente sempre, para quem tem acompanhado os quadrinhos, sabe que o Superman, entendeu? Ele já teve tipo um relacionamento com a Mulher Maravilha, entendeu? Para formar uma família. Só que eles estão querendo fazer uma outra versão, entendeu? Eu acho que eu não sei se é o filho do Superman, que vai ter relação com uma outra pessoa, entendeu? E aí o jogador de vôlei simplesmente colocou a opinião dele, dizendo assim, olha, se permitirem isso, vai vendo o que vai acontecer. O que ele quer dizer com isso? É que se uma criança achar que aquilo é normal, o que vai acontecer olha o que está acontecendo, que ele vai ter a liberdade de fazer aquilo. Só que existe um porém. Hoje em dia, se você tenta corrigir os seus filhos, entendeu? Você pode ser preso. Ou seja, os pais simplesmente estão tirando, entendeu? Essa questão de o pai corrigir o filho, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, eles estão querendo fazer com que a mente da criança ache que essas coisas são normais, entendeu? E tá certo, depois que uma pessoa tiver adulta, 18 anos, enquanto não tiver ali nas bordas do pai, o que a pessoa tem que fazer? Simplesmente não aceitar. Ah, mas não tem como restringir? Tem, mas é a escola e os amiguinhos. Será que essa criança não vai ser influenciada por essas pessoas? Como acontece de vários fatos aí. Por exemplo, hoje, se você achar normal isso, é uma opinião sua, mas lembra a questão do Halloween? As pessoas sabem realmente o que representa o Halloween, só que para eles é normal fazer travessuras e gostosuras. Mas será que a sociedade sabe o que é a questão do Halloween? Aí existe um outro tema muito legal que está se aproximando agora, devido a ter agora, o pessoal tá vacinado e tem gente que não está vacinado. Só que o que os governos já estão se preparando para o carnaval, entendeu? Então, por exemplo, se você for criticar, se você for falar alguma coisa, você é taxado de doido, de ignorante, que uma série de coisas. Mas não foi com esse possível carnaval que aconteceu essa pandemia. Aí vamos voltar mais no tempo. Se um pai hoje falar pro filho assim, filho, você vai trabalhar hoje comigo vendendo banana na rua, o que a sociedade vai fazer? Olha, ele está colocando o filho dele para trabalhar, isso não pode, a criança está na escola, a criança é para estar fazendo isso. É correto? Sim. Só que ele está ensinando, entendeu, valores para o seu filho, entendeu? O diferente se você colocar uma criança, às vezes, para pedir algo na rua, aí já é uma outra questão. Mas se você colocar, por exemplo, uma criança para te ajudar ali, entendeu, a estar acompanhando, é uma coisa. Mas durante o carnaval, como a gente tem vídeos aqui, já não foi postado crianças rebolando, se vestindo de mulher e uma série de coisas? Por que o Conselho Tutelar não entra com uma ação? É mais fácil, parece que, criticar alguém que está tentando ensinar valores para o seu filho do que alguém que está fazendo algo errado. Entendeu agora? Então são coisas que a gente precisa entender, gente. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade, tá? Esse é um dos primeiros temas que a gente vai falar. A gente vai falar de outras coisas também. E quando a gente vê certas coisas que estão acontecendo, como por exemplo o aumento da gasolina, o aumento do preço, entendeu?
dos alimentos, o gás de cozinha, as coisas estão cada vez mais elevadas, entendeu? E aí a sociedade, o que ela está fazendo? Correndo minuciosamente, fugiu a palavra agora, para infelizmente correr para a fila de comer osso, entendeu? Mas, detalhe, nós somos um país rico em plantas, frutas, verduras, animais, tudo que você planta hoje na sua casa, entendeu? Nossa terra é fértil. E por que que hoje, em pleno século 21, tem pessoas passando fome? Por que que hoje tem pessoas passando necessidade? Pelo simples detalhe, a ganância do homem. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, existem países asiáticos, né, que é o potente lá que todo mundo sabe, eles consomem, entendeu? Uma boa parte daquilo que é produzido aqui no Brasil. E olha o que acontece. Os produtores rurais hoje, eles fazem o seguinte: bom, em vez de eu oferecer produto local, o que eles fazem? Preferem vender lá fora, exportar os nossos produtos. E aí eles ganham muito mais. E aquilo que sobra, entendeu? Aqui vem para cá para o nosso Brasil. E aí o que acontece? Eles colocam um valor altíssimo, porque eles sabem que a demanda é pequena, o produto é pequeno, e o que acontece? Eles colocam um valor alto. E aí aquele país asiático consome quase tudo. Só que o que acontece para que a sociedade possa mudar isso? Simplesmente você faz o seguinte: chega com a sua família, converse com cada um. Olha, a gente não vai comer carne, é só um exemplo, durante um mês. Pensa comigo se cada brasileiro hoje decidisse não comprar carne. O que ia acontecer? O açougueiro não ia vender, as churrascarias também não iam vender, e a carne ia simplesmente esmorecer. E aquilo que eles iam vender pra gente, entendeu? Ou eles iam reduzir o preço, ou eles iam ficar com o produto parado. Entendeu como é que você quebra o sistema? É dessa forma. Outra coisa muito importante: a gasolina tá cara. Mas, gente, se hoje você tem uma bicicleta para você comprar, se hoje você pode, de repente, poxa, o meu trabalho não é tão longe, então não dá para mim ir a pé, não dá para mim ir de bicicleta, o que vai acontecer? A gasolina vai fazer o que? Vai ter N razões, entendeu? Para que o preço venha diminuir. Porque se não tem gente consumindo, para que eles vão estar com um produto lá dentro? Não é verdade? Mas o que aconteceu na primeira greve dos caminhoneiros que aconteceu aqui no Brasil? Os caras chegaram, fizeram greve, todo mundo estava de greve, e era naquele momento era para o brasileiro chegar assim: vamos resistir pelo menos um mês e vamos ver o que vai acontecer. Porque quando você oprime o governo, ele vai ter que ceder, não tem para onde correr, entendeu? E aí por que eu quis dizer isso? Porque o governo chegou e falou o seguinte: olha, vamos reduzir a gasolina. E aí os caras colocaram um preço de R$10. E olha o que aconteceu: fizeram uma fila enorme de pessoas comprando gasolina a R$10. E o que o governo falou? Gente, se a gente for colocar R$50 o litro da gasolina, eles vão chorar, eles vão reclamar, mas eles vão lá na fila para comprar. Entendeu? Por isso que hoje é muito fácil de manipular as pessoas, não só na religião, não só na política, entendeu? Não só no seu comportamento emocional, porque a gente é dividido. Essa é a grande verdade. Porque se hoje nós formos unidos como país, muita coisa ia mudar. A gente não ia aceitar certas regalias. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem o direito de escolher a sua opção sexual, ela tem o direito, mas você não pode oprimir a população de opinar o contrário, entendeu? Por isso que é fácil
tomar conta desse país. É por isso que é fácil que essa lei agora que foi aprovada, entendeu? Dos precatórios, tem muita gente comemorando, entendeu? Olha, entendeu? No tempo lá dos políticos passados, isso não fazia. Mas quem sobrevive hoje com 400 pau? Diga aí, quem é que consegue sobreviver com 400 reais? O mais interessante é que nós somos taxados de doido. Mas será mesmo que a gente é tão doido assim? Porque hoje um político ganha acima de 2 salários mínimos. Sobrevive do bom e do melhor. E você que está olhando aí nesse espelho negro, Black Mirror, você está pagando imposto para manter as regalias desses caras. O mais engraçado é que houve uma pandemia e os caras dizem vão ter que romper o teto, a crise que não sei o que, mas eu não vi um deles criarem um projeto de lei, desculpa gente, para que diminua o preço, aliás, diminua o salário deles, reduzir em 50%. Você já chegou a ver o presidente desse país falando assim, olha, a partir de hoje eu vou reduzir 50% do meu salário. Você viu algum Senado dizer isso? Não. Os caras continuam com o valor lá em cima, enquanto você comemora 400 reais. Para quê? Comprar carne altíssima, gás de cozinha no valor alto e a gasolina cada vez mais alta. E o mais legal de tudo, sabe o que é, gente? É que, por exemplo, hoje, tudo aquilo que é nossos recursos está sendo vendido para fora. Um grande exemplo, a nossa Petrobras, que estão querendo ir a leilão, estão querendo privatizar. Qual é o intuito de privatizar algo que é nosso? Lembra que governos passados eles estavam fazendo a mesma coisa? Eu vou citar só um exemplo aqui, tá? Mais clássico. Vocês lembram das empresas que já não existem mais, então com certeza não vão me pagar, mas eu vou fazer propaganda de graça. Telemar e Embratel. Vocês lembram que eram as duas empresas responsáveis pela nossa telefonia? A pergunta que não quer calar: melhorou alguma coisa para você com as 4 operadoras que estão aqui? Será que a internet está tão ótima assim que uma simples chuva não faz com que o tempo comece a ficar ruim e a internet comece a oscilar? Mas não privatizaram? Não disse que seria melhor? Será que entregar algo que é nosso, só para te ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, que tem até banco entrando na cara dura? Antes não. Antes os caras faziam o seguinte: olha, a gente vai colocar uma empresa aqui no nosso nome, vamos ser responsáveis e a gente vai entrar nesse leilão. Não, os caras estão entrando na cara de pau, sabe? Porque é um recurso nosso. E aí o que vai acontecer é que você acha mesmo que privatizando uma coisa nossa, os caras vão querer diminuir o valor? Não vai, sabe por quê? Porque existem pessoas que preferem receber em dólar do que real. E aí o que o brasileiro faz? Isso aqui, ó. Parabéns, agora faz arminha, entendeu? Como tem igrejas evangélicas aí, entendeu? Que eu não vou citar nomes, que dentro do púlpito tira selfie fazendo arminha. Aonde é que está essa sociedade? É por isso que eu estou falando. Olhe no espelho agora. O espelho está negro. Você precisa entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. Você precisa entender o que está acontecendo na nossa política, na nossa religião. Entendeu? Aí alguém vai dizer assim: ah, mas você é a favor da esquerda ou da direita? Nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque nenhum político, nenhum presidente hoje teve a coragem de dizer assim: vamos fazer uma auditoria da dívida pública. Vamos saber por que eu, brasileiro, pago tanto imposto. Sabe por que eles não vão fazer? Porque eles recebem o valor todo dia. Todo dia tem aumento. Pode aumentar a gasolina? Pode. Mas será que esse dinheiro é tirado do bolso deles? Não. Sabe por quê? O ministro daqui, o responsável da economia, que eu não vou citar o nome, entendeu? Tem empresas fora do país. O investimento dele é em dólar. Então, se ele, que era o cara que era responsável
para mudar a nossa economia, ele prefere ganhar dinheiro lá fora do que aqui. Sabe o que você precisa entender, querido, minha querida? É que ninguém mais está querendo investir no Brasil, entendeu? Como tá? Sabe o que eles estão esperando? Por que o Brasil está se quebrando? A gente tem um vídeo sobre isso. Sabe por que está se quebrando? Porque esses caras agora têm um pensamento diferente. Eles não vão esperar a economia crescer. Eles vão esperar o quê? Quebrar cada vez mais para comprar ações, para comprar recursos nossos. Porque quebrado vai ser o quê? Vai ser uma Venezuela da vida. Sabe por quê? Imagine só você com R$1 comprando a gasolina da Venezuela. Olha como é que está aquele país agora. Aí o pessoal está dizendo assim, mas a gente não está numa ditadura. Mas a gente não está numa ditadura? Será mesmo? Será que eu vou poder opinar sobre meu posicionamento de religião, citando nomes? Será que eu vou poder citar nomes aqui de políticos que roubaram o nosso país? Será que eu vou poder opinar sobre a questão da intimidade sexual? Falar sobre a questão de opção sexual? Será que não vão me amordaçar ou me processar? Será mesmo que você não está numa ditadura? Queria que você olhasse nesse espelho negro e refletisse sobre tudo isso que eu estou falando. Talvez hoje, pessoal, se a gente não se unir como um país, se a gente não quer uma mudança, existem dois fatores que podem mudar isso. Primeiro, entendeu? Se apegar com Deus. Eu não estou falando em relação de você escolher uma certa denominação, entendeu? É uma opção sua. A outra, nos unir como povo brasileiro. Esquecer as diferenças. Esquecer que o cara é branco, que o cara é amarelo. Esquecer que o cara torce pro Corinthians, torce pro Flamengo. Nos unir como pessoa. Só assim, porque uma sociedade unida, ela pode fazer a diferença. Mas uma sociedade dispersa, onde é esquerda, é direita, não adianta nada. Sabe por quê? Fizeram manifestação de 7 de setembro. O gigante acordou. Agora a gente vai lá para Brasília e aí a gente vai derrubar as pessoas que estão lá. Adiantou alguma coisa? A gasolina diminuiu? Os alimentos estão com preço baixo? Não. Sabe por quê? Porque eles sabem que enquanto um presidente estiver ali simplesmente como um fantoche, nada muda. Infelizmente essa é a verdade. Porque o cara fala em menos de 30 minutos levantando a massa, e aí quando chega mais na frente, o pessoal lá do STF chega mansinho no ouvido dele, fala, pega uma ligação, aí ele aciona um outro político também que afundou o país, entendeu? Que o final chama Temer, conversou com o outro e aí parece que tudo apaisou. Mudou alguma coisa? Entendeu aonde eu quero chegar? É por isso que eu falo pra vocês, gente. Se a gente não se unir com o país, a gente vai continuar aqui, com essa tela preta. Sabe por quê? Porque você não vai poder falar nada, você não vai poder colocar a sua opinião. Simplesmente você vai ter que aceitar o que eles querem. Só que esse aceitar o que eles querem, o que está acontecendo? Pessoas estão morrendo, pessoas estão passando fome, pessoas estão passando necessidade, e a sociedade está sendo uma possível Venezuela. É claro que como brasileiro, Alberto Leal, eu vou torcer o presidente cair em desgraça, como muitas pessoas falam, tem que cair, tem que derrubar. Não, gente, sabe por quê? Enquanto ele estiver no poder, enquanto ele decidir, a gente tem que procurar melhorias. Eu vou torcer para isso, sabe por quê? Porque se eu torcer por uma desgraça desses países, eu tô levando a desgraça para mim mesmo, entendeu? É por isso que a gente precisa nos unir, entendeu? Não adianta nada, tem pessoas fazendo campanha política agora e achando que político é a solução. Não é. Sabe por quê? O que tem que mudar hoje nesse país é essas leis, entendeu? Esses privilégios. Sabe por quê? Tem pessoas hoje que não trabalham, que não faz nada,
é dependente de certas regalias de juízes aposentados, embaixadores e políticos, recebem uma mamata muito boa e não fazem nada, entendeu? E ganham um valor altíssimo. São dessas pessoas aí, ó, que tem que sangrar o país. Sabe por quê? Porque quem está sangrando é o povo. Você está trabalhando para manter a regalia desses caras, entendeu? E aí o que acontece? Você faz arminha para ali, achando que vai mudar alguma coisa e não muda, certo? Me desculpe a franqueza, mas essa é a verdade. Nós estamos sendo mudados pela política, pelo nosso comportamento, pelas músicas que a gente ouve. Há um tempo desse atrás aí eu estava ouvindo, né, um negócio dos anos 90, e tudo começou, sabe, de uma coisa assim, sem malícia, né, entre aspas, né, sabe aquele lado oculto? Quando uma pessoa cantava aquela música, só as cachorras, as preparadas, as pessoas cantavam aquilo e achavam como uma coisa normal. E olha o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, entendeu? Se você for entrar nesses aplicativos hoje, em WhatsApp, você vai ver que tem muitas meninas hoje, novas, bonitas, que estão naquele famoso PEX. Olha, eu vou vender PEX para você. Vídeos, chamadas, e tá ganhando uma ponta. Por que isso está acontecendo? Porque o emprego não tem. Porque a educação não tem. Porque se o pai for falar alguma coisa, não pode, o conselho tutelar não deixa. Você está entendendo aonde a nossa sociedade está chegando? Então, se a gente não tiver esse padrão, entendeu? De mudança de comportamento, de voltar os valores da família, infelizmente, meu querido, minha querida, nós estamos caminhando para um caos. É claro que a gente sabe, para quem é cristão, sabe a questão do apocalipse, do que está acontecendo, que essas coisas têm que acontecer, entendeu? Mas eu entendo, assim, o meu ponto de vista, que Deus jamais ia colocar ruína sobre um país que ora, um país que busca realmente, um país que proclama por ele, por uma mudança, porque durante muito tempo o povo de Israel passou por vários apertos e o clamor do povo Deus ouvia e sempre mandava uma solução, e o povo fazia tudo errado de novo, fazia as mesmas coisas e compadecido Deus vinha e mandava uma solução. E talvez seja esse o nosso momento de você orar, de você proclamar, entendeu? É claro que cada um tem os seus ideais, os seus sonhos, os seus planos. Mas uma coisa é certa, gente. Enquanto a gente não se unir como povo brasileiro, a gente vai estar igual essa tela que você está vendo aí. Espelho Negro, Black Mirror, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu ia falar N coisas, mais coisas, mas para não deixar o vídeo muito longo, e quero que vocês entendam, gente, tá? Precisamos unir como brasileiro, porque senão todo tempo a gente vai ter que fazer isso, ou então fazer linguagem de sinais, porque eles estão nos oprimindo cada vez mais, tá bom? Beijo no coração a todos, fiquem todos com Deus.